Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Boa noite a todos. O assunto que a gente veio falar é esses tópicos, essas questões de 481 a 483, Kardec vem falar para a gente sobre os convulsionários. Então, é um tópico aqui que mereceu assim, um estudo um pouco mais profundo. A gente foi buscar algumas referências para entender melhor o porquê dessa abordagem dele, né? Por que Kardec veio colocar esse assunto aqui no Livro dos Espíritos. E... tem algum problema? Não. E a questão de convulsionário, o que é convulsionários? Convulsionários são aqueles que têm convulsão, que estão sob convulsão, né? Vamos dizer assim. A gente poderia associar alguma coisa que é bastante recorrente e conhecida por todos nós, o ataque epilético, né? Que seria um estado de convulsão nesse sentido. Embora a abordagem que Kardec coloca é dentro de um outro viés, e a gente vai entender melhor isso aqui. Um caso assim que na doutrina, e a gente teve a oportunidade de estudar aqui na obra de André Luiz, foi justamente o caso de Marcelo, é o caso do Marcelo. Esse caso do Marcelo está contado no livro No Mundo Maior, de André Luiz, e o que está colocado lá, o que foi? Aqui? Não contato? Foi aí? Vou botar um peso aqui, né? Isso. Vamos ver se não dá tilt de novo aqui, né? Então, o caso Marcelo está contado nesse livro No Mundo Maior, e Calderaro, que é o espírito assim, que é o orientador de André Luiz nessa obra. Em cada obra a gente vai ver um orientador, né? Aniceto, tem vários que tem ali uma participação dando as orientações para o André Luiz. E nessa obra especificamente, ele vem falar sobre esse espírito do Marcelo, o caso Marcelo. E o caso Marcelo, ele era um cara que, numa encarnação dele, ele foi assim um cara de uma grande inteligência e aprontou para Dedéu, se comprometeu com muita gente, fez muito mal a muitas pessoas. E nesse comprometimento, quando a gente retorna ao plano espiritual com essas questões, digamos, mal resolvidas, ou com esses compromissos todos, a gente vai enfrentar o retorno, né? O rebote, né? Aquilo que que vem e converge exatamente para a nossa direção desses compromissos com a lei, com a questão das trapalhadas que a gente andou arrumando. E com relação a esse espírito especificamente, eles registram que justamente na aproximação desses espíritos assim, com que ele se comprometeu pelo mal que ele fez, quando esses espíritos se aproximavam do Marcelo, ele entrava num estado convulsivo, no estado de convulsão, na condição de encarnado. Então, quer dizer, ele trazia esse estigma do passado, esses compromissos do passado, e ele, em desdobramento, quando ele se deparava com esses espíritos desse comprometimento do passado dele, ele entrava no estado de convulsão, como que num processo de se esconder, de medo, de enfrentamento com essas situações. Mas essa é uma situação contada lá no mundo maior. Mas vamos analisar mais exatamente. É interessante que a gente faça algumas colocações de início para abordar justamente esse ponto, que são os convulsionários, que está meio aí associado à questão das possessões, do capítulo das possessões. Isso aí tudo considerando o tópico maior, que é a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, né? E como eles intervêm, né?
Aí nós vamos falar um pouquinho, de início, dessa questão da influência oculta dos espíritos, porque eles nos influenciam e a gente nem percebe, ou às vezes até percebe, né? A gente vai aprendendo, a doutrina espírita ela vai abrindo para nós esses horizontes, e a gente passa a ter algumas informações que nos capacitam, nos dão assim, uma condição de perceber certas situações que antes a gente nem dava conta, né? Então, a influência oculta dos espíritos, porque eles nos influenciam e a gente, às vezes, não está nem percebendo. Então, essa influência, ela vai influenciar, pode influenciar o nosso pensamento e até nos dirigir, dependendo da condição de cada um. Então, quer dizer, dependendo da situação daquele que se coloca em relação com essas influências ocultas, essas influências podem ser de tal monta que praticamente ele fica sendo dirigido por essas influências. Ele não tem nem como rebater, nem como rechaçar alguma influência dessa natureza, não tem contenção. Que contenção é essa? É contenção moral, é condição moral mesmo para, às vezes, rebater ou se livrar de certas influências que vão até, digamos, ser de tal forma em cima dele, de tal intensidade, que vai ser capaz até de dirigir as suas ações. Mas isso vai depender da condição de cada um. Que condição é essa? É a condição moral de cada um. E aí, Emmanuel vem falar para a gente que cada alma vive no clima espiritual que elegeu. Então, cada um de nós, digamos, o tônus moral, a condição moral, ou a forma como eu vivo com o clima da minha condição mental, daquilo que eu estou pensando, daquilo que eu estou projetando, daquilo que eu estou irradiando em pensamento, de acordo com aquilo que a gente se definiu, né? A nossa forma de lidar com as situações, como é que a gente lida com os problemas, com qualquer situação, mesmo as situações mais felizes, como que a gente está lidando com tudo isso. Então, esse clima espiritual é individual e cada um define a sua condição, essa sua base do seu pensamento. Mas aí, nesse aspecto aí, a gente colocaria a questão, né? Que clima espiritual você elegeu? Não, que ambiência espiritual é essa? O que a gente pensa mais, o que a gente projeta, o que a gente efetivamente está irradiando em termos das nossas forças, que a força do pensamento ela tem uma potência muito grande, ela tem uma capacidade de realização muito grande. E as formas de pensamento que a gente elabora, muitas vezes, elas ganham forma aqui fora, de alguma maneira, elas vão estar influenciando. Vamos estar estabelecendo esse clima mental que ele falou antes, e esse clima mental, essa ambiência, essas imagens, esses pensamentos que a gente fica irradiando, ficam como, digamos assim, chamarizes, como fosse uma forma de demonstrar aquilo que está passando dentro de nós. Então, essa questão da forma que ele fala, que é da influência oculta, os espíritos nos influenciam, digamos, de uma forma oculta, mas eles visualizam em nós essas semelhanças, aquilo que é semelhante em nós, dentro daquilo que nós estamos produzindo, dentro daquilo que nós estamos fazendo, que nós estamos falando, que a gente está pensando, tudo isso, de alguma forma, está oferecendo a eles um quadro, né, em que eles vão conseguir fazer essa leitura em nós, de como se passa a nossa condição mais profunda, a nossa condição mais íntima. Então, onde você está colocando o seu coração? Né? O que a gente está efetivamente buscando? O que a gente está apontado em termos assim, das nossas buscas, dos nossos desejos, daquilo que a gente deseja realizar? Por isso que realmente a doutrina ela tem esse cuidado, e Jesus, especialmente, sempre colocou para nós esses rumos mais elevados, esses rumos de elevação, que a gente precisa buscar, que a gente precisa estar se colocando. Né? Então, onde você está colocando o seu coração? No sentido de que a gente precisa estabelecer melhor essas diretrizes da nossa vida. Por qual tipo de espírito está você deixando ser influenciado? Esse é o problema, né? Como a influência é oculta, dependendo do que a gente está irradiando em termos de pensamento, a gente vai estar sujeito a essas semelhanças de influência também sobre nós. Eu estou fazendo esse preâmbulo só para a gente poder perceber
o quanto essas situações, dessas influências, elas estão presentes na nossa vida o tempo todo. Em face disso, os nossos companheiros na Terra ou no além são aqueles que escolhemos com as nossas solicitações interiores. Ou seja, se a gente está sendo influenciado por algum espírito, se a gente está sendo, às vezes, vítima até de um processo obsessivo, uma coisa mais séria, por parte de algum espírito, de algum irmão desencarnado, não é à toa, não é? A gente tem parte nisso, não é uma situação que é fortuita ou que é feita apenas pela vontade do lado de lá, mas também porque nós estamos dando margem para que isso aconteça. Visto que, segundo as sábias palavras de Jesus, nosso tesouro estará sempre onde colocarmos o coração. Então, a gente recebe as influências ocultas, sim, elas nos perturbam, são capazes de nos trazer algum incômodo. Se isso está acontecendo na nossa vida, a gente tem que buscar algum caminho para tentar equilibrar esse jogo, né? E isso depende de cada um de nós. A gente fala em desobsessão, mas a desobsessão ou o processo que se pode realizar em favor de alguém para, digamos, aliviar ou dar uma solução melhor para a questão de um quadro obsessivo instalado, vai ser de pouca valia se também aquele que está sendo obsedado, né, ele também não se posicionar num desejo firme, num propósito de mudar certas posturas, certas situações para tentar rebater e combater esse processo que muitas vezes se instala e traz tanto problema para algumas pessoas. Bem, vamos seguir. Possessões, né? Que é mais ou menos o tópico ao qual se associa o que a gente vai falar. Já foi falado possessões aqui anteriormente. Vamos ver só em linhas gerais o que em possessões está colocado. O espírito não entra no corpo como entras numa casa. Ele se identifica com o espírito encarnado que tem as mesmas virtudes. Vejam bem, o espírito não entra no corpo como entras numa casa. Por quê? Porque essa casa, esse habitáculo carnal, formado de carne, maravilhoso, que digamos, que foi montado, que foi estruturado unicamente para servir a eu espírito, né? Cada um de nós, eu espírito, cada um de nós se vale desse aparelho, que é um aparelho preparado, todo em conformidade com as nossas necessidades, os nossos méritos espirituais, né? Então ele está na forma ideal para que a gente possa cumprir aquilo que a gente veio fazer aqui. Então, o espírito não entra no corpo ou entra numa casa, porque esse corpo aqui é meu, esse corpo me pertence. Esse corpo, ele foi feito exclusivamente para mim. Então, a questão da possessão, a gente sabe que é uma influência muito forte, né, sobre o espírito encarnado. Mas não é um processo em que eu tiro o espírito que está aqui nesse corpo e o outro espírito entra e toma conta do pedaço. Não é assim que a coisa acontece. Bem, ele se identifica com o espírito encarnado. Veja bem, é aquilo que nós estamos falando sobre as influências. As influências ocultas, elas existem e elas atuam incessantemente, influenciando a todos nós. Só que ela vai entrar em ressonância com aquilo que estiver vibrando em semelhança com essa influência, né? Então, é uma coisa que existe um acolhimento, digamos, dessa influência. Essa influência ela é acolhida por aquele que se submete ou que se permite ao processo de influenciação. A gente vai ser influenciado e muito porque nós, em linhas gerais, temos dificuldades ainda porque estamos num processo de desenvolvimento, de evolução, e esse plano nosso ainda é um plano, digamos, inferior, né? Na escala dos mundos, é o segundo degrau na escala dos mundos. Isso está informado aqui pelos espíritos na doutrina. Então, a gente ainda está muito suscetível a essas influências. Somos muito suscetíveis. Lógico que quando a gente fala em possessão, a coisa é um processo bem mais agudo, bem mais sério. E acontece processos assim, que nesse estudo de Kardec se configuram verdadeiras possessões. Mas não é a possessão, numa forma assim, como já foi
colocado, do espírito assumir o nosso aparelho, que na verdade esse aparelho aqui, esse corpo, ele é de exclusividade para uso do eu espírito de cada um de nós. Bem, a possessão não ocorre sem a participação daquele que a suporta, quer por sua fraqueza, quer por seu desejo. Então é aquilo que falamos. Existe sempre a aquiescência, existe sempre a participação, ainda que inconsciente, ainda que não manifesta, mas existe um processo em que a gente está se permitindo a que aquilo se instale, que aquilo floresça, que aquilo... Né? Eu me recordo, eu em Petrópolis com um colega de... à noite a gente saiu, né, na faculdade e tal, aquele negócio todo, esse colega nosso fazia engenharia com a gente. E eu estava no carro com ele e, de repente, ele vê um tumulto no barzinho, assim, e para o carro e vai lá para ver o que era aquele tumulto. E eis que ele volta, de repente, eu estava do lado do carro esperando, ele, de repente, volta, aí eu vejo ele enfiar a mão por baixo do banco do carro e pegar um revólver. Pegou uma arma. Eu falei, cara, que você vai fazer o que com isso? Eu falei, não, vou defender meu amigo. Defender teu amigo? Você está maluco, cara? Cheguei e saiu com o revólver. O que eu fiz? Eu fui embora. Eu não era espírita ainda. Não tenho, né? Aí tem uma folga, né? A gente não tinha nem 1/10 do conhecimento que a gente veio adquirindo ao longo do tempo, que também não é muito, mas já dá uma clareada, né? Para a gente entender melhor as coisas. Então, o que será que levou esse companheiro, né? Primeiro que ele estava andando com uma arma, olha só que coisa, né? Que influência danada foi essa que fez ele levar uma arma? Que certamente ele não tinha porte de arma, com certeza. Tinha mais ou menos a minha idade, talvez uns 19, 20 anos, né? Não tinha porte de arma. Mas ele foi pegar uma arma e botou na cintura para defender um amigo. Então, quer dizer, o cara já pega uma arma, já é um sinal de uma influência, não é? Que está atuando ali, imperando, exercendo um certo império e fazendo ele fazer besteira, porque certamente aquela arma precisa ser do pai dele, de algum parente, e ele enfiou lá dentro do carro, para quê? Né? E numa situação dessa é pior, ele pegar e se armar e ir partir para resolver, sei lá o que ele vai resolver com uma arma, né? No meio de um monte de gente. Maluquice total. Então essas coisas ensandecidas é que muitas vezes levam a compromissos terríveis, não é? Que vão comprometer, às vezes, vidas inteiras, por causa de um detalhe, por causa de uma permissividade, de um processo em que a pessoa se permite a que aquilo cresça, que aquilo se floresça. E isso, infelizmente, é muito comum e muito mais comum do que nós imaginamos, né? Então, realmente, o processo, a gente até contou essa história, que é da nossa lavra pessoal, e que a gente vivenciou isso, para dar uma ideia, né, de como que o processo acontece e como que ele efetivamente é comum, não é uma história contada por Kardec aqui, não. Isso é fruto, tudo que a gente vê na doutrina espírita, é resultante de um estudo profundo, cuidadoso, né, de Kardec, veja bem, feito lá no século XIX, e isso veio até agora, né, e ainda merece estudo. Pouco se acrescenta aqui em relação a tudo quanto foi feito. Lógico, ainda tem muito a se fazer, mas do que já foi produzido por Kardec, o pessoal que está estudando aqui, a Revista Espírita, que me chamaram até, mas eu não consegui me encaixar ainda. Mas a Revista Espírita é um estudo formidável, e nós vamos utilizar até um pedacinho aqui dela, para a gente poder esclarecer alguma coisa sobre esse convulsionário que ainda está meio nebuloso, né? A gente está só fazendo aqui uma abertura para a gente poder abordar e entrar efetivamente no tema. Bem, aí estão as questões, né? A 481 e a 481A, e Kardec colocou o seguinte: os espíritos desempenham algum papel nos fenômenos que se produzem entre os indivíduos chamados convulsionários? Está vendo? Existe alguma participação dos espíritos aí nesse fenômeno? E aí os espíritos respondem para ele: sim, e muito grande, como também o magnetismo, que é a sua primeira fonte. Veja bem, magnetismo, Kardec adorava esse tema. A gente vê que ele acabou se aproximando
e se interessando por várias situações que estavam rolando lá das mesas girantes, lá em Paris, justamente porque ele era um cara que tinha relação com várias pessoas, também vários pares dele, pessoas que estavam no mesmo nível dele, né, cientistas também, e que estudavam esses fenômenos de magnetismo. Então, é um assunto que ele gostava e que era a praia dele, né? Então, a influência do magnetismo nesses fenômenos dos convulsionários. Mas o charlatanismo tem frequentemente explorado e exagerado os efeitos, o que o pôs em ridículo. Isso aqui a gente vai explicar por que dessa frase, né? Mais à frente a gente vai explicar isso aqui. Por enquanto, deixa essa questão, por que ele falou sobre charlatanismo aqui, né? E da questão do ridículo que aconteceu também, que ele coloca em seguida. Na 481A, ele fala assim: de que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem a essa espécie de fenômeno? Pouco elevados, acreditais que espíritos superiores perdessem tempo com tais coisas? Olha só, né? Então ele já diz que são espíritos assim meio, não são de grande elevação, que promovem esses processos, que ocasionou esse título aqui, né, que é o título até do nosso trabalho, da nossa apresentação, de convulsionários. Bem, está quase chegando a hora da gente entrar propriamente no tema. A intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, a gente vai ver a questão dos convulsionários, como já falamos, convulsionários, aqueles que têm convulsão, semelhante àqueles ataques epiléticos, né? Ali tem uma imagem ali da crise convulsiva, né? Retesando, né? Tensionando a musculatura e tal, nesses movimentos estertores assim, que a crise epilética apresenta. Então, a origem desse fenômeno, veja bem, ele está falando de convulsionário, por isso que a gente vai ter que, embora se assemelhe muito o processo, não é exatamente a questão da epilepsia. Apenas a gente usou e está falando sobre a crise epilética como uma forma da gente entender mais ou menos como que se davam essas crises. A origem desse fenômeno está na influência magnética de um espírito agindo sobre uma anomalia do organismo físico do encarnado. A gente lembra que a gente falou ainda há pouco o caso do Marcelo. No caso do Marcelo, né, o que desencadeava a crise epilética era justamente essa aproximação com aqueles com quem ele havia se comprometido pelo mal que ele realizou contra esses espíritos. Então, na medida que ele encontrava, ele num processo, né, ele acabava entrando em crise. Seria, então, o espírito desencarnado, por estar por estar vinculado psiquicamente ao encarnado, por afinidade de pensamentos, atuando magneticamente no organismo físico do encarnado, produzindo as convulsões. Então, a gente vê que essa influência que o Marcelo, nesse caso o Marcelo que a gente citou, era uma influência dos próprios espíritos que desencadeando também isso nele, produzindo as convulsões, magneticamente, né? Por afinidade de pensamentos. Afinidade de pensamentos, no caso dele, pela culpa, né? E pelos outros, pelo mal que eles receberam e estavam sendo um processo de vingança. Nesses efeitos da convulsão, um dos efeitos que ele fala pode ter a insensibilidade física como efeito do magnetismo que atua sobre o sistema nervoso. Eles não sentem dor. É um dos efeitos que a gente vai ver também daqui a pouco numa descrição lá da Revista Espírita. Nesses efeitos da convulsão, dessa convulsão específica que envolve os convulsionários, tá? Desse fenômeno que aconteceu lá na França e que foi estudado por Kardec, é o objeto do que nós estamos vendo aqui. Nesse efeito dessa convulsão dos convulsionários, eles tinham a faculdade de falar em diferentes línguas, a facilidade de ler o pensamento, transmissão simpática das dores como uma espécie de sonambulismo desperto dos que os procuravam. Quer dizer, uma pessoa que tinha uma doença, tinha alguma dor, ela recebia e percebia a mesma dor no mesmo lugar
que a pessoa estava sentindo, quando as pessoas se aproximavam deles. Então, o negócio assim não foi muito simples isso que aconteceu, mas a gente vai entender como que aconteceu, por que isso foi abordado aqui. Como se pode fazer cessar a ocorrência desse fenômeno? A atuação dos espíritos é secundária, pois nada mais fazem do que aproveitarem de uma disposição do organismo físico do encarnado. Sendo assim, é possível neutralizar sua ação através de um tratamento espiritual e prece. De qualquer forma, tratamento espiritual e prece sempre vai demandar uma vontade daquele que está sendo objeto, que está sendo tratado, né? O paciente, em qualquer tratamento, de qualquer doença, se ele também não tiver disposto, né, se ele não estiver realmente firme no propósito da sua cura, ele vai ter dificuldades, né, nesse caminho. Então, a mesma coisa acontece nesse sentido quando a pessoa tem um problema dessa natureza espiritual. Os convulsionários, nós vamos entrar agora para a gente conversar um pouquinho sobre os convulsionários. Fanático, assim, em linhas gerais, só para a gente poder entender, fanáticos franceses do século XVIII, em que a exaltação religiosa produzia convulsões. Aí, durante convulsões, aqui é um repetitório do que a gente acabou de falar. Mas, olha só, fanáticos franceses do século XVIII. Como é que surgiram esses fanáticos franceses? Em França, tinha um diácono François de Paris. Eu acho que é assim que pronuncia, porque ele não é Paris, o nome dele é Paris, mas ele tem um acento circunflexo no pai, eu acho que é Paris. François de Paris, é o nome dele, né? E esse diácono, na verdade, ele era um filho, assim, primogênito de um cara assim muito proeminente no parlamento francês e tudo. E um cara rico, um cara abastado. E com a morte do seu pai, ele pegou a parte dele que tinha direito, ele doou tudo, né, fez doações e tal, ele não ficou com nada e resolveu seguir a vida eclesiástica. Ele passou a fazer parte da igreja e se tornou o diácono de Paris, quer dizer, diácono Paris de Paris, né? Até os nomes parecem são parecidos. E ele então começa num processo assim meio de reclusão. Ele tinha assim de ficar como um eremita. Ele passou a ir para o mosteiro, assim, uma coisa assim mais distante. Ele não participava diretamente, embora ele tivesse sido até cogitado para ser o cura por um cardeal. Queria que ele assumisse até um posto dentro da igreja, mas ele acabou não aceitando, em função dessa vida eremita que ele se dedicava. E ele, então, atendia os pobres, ele atendia as pessoas mais humildes, e atendia também até pessoas mais abastadas, até em melhores condições, e promovia, digamos, atendimentos dos mais diversos, né? Inclusive de tratamento e tudo. Então, ele começou a ficar conhecido naquela ocasião. E com a morte dele, ele vem falecer em 1727, com 37 anos, ele morre, e o irmão dele resolve fazer um túmulo para ele num cemitério lá nos arredores de Paris, de Saint-Médard, é o nome desse cemitério, e fez um túmulo. E o pessoal que ele ajudou, o pessoal a quem ele fez bem, né, e começou a ir nesse cemitério e frequentar e fazer, né, aqueles pedidos e tal, como é comum, hoje em dia a gente ainda tem isso, né? E no caso específico aqui, começou a acontecer algumas situações de um certo fanatismo, né? Porque as pessoas começaram a ter convulsões lá no cemitério, lá no túmulo dele. Aí começa a questão dos convulsionários, que essas convulsões se davam dessa forma, eles tinham a faculdade de resistir a pancadas no corpo, quer dizer, se podia bater à vontade e a pessoa não sentia nada. É um estado que ela estava em estado sonambúlico, por magnetismo. Falava línguas ignoradas por eles. Facilidade de ler pensamentos. Isso aqui tudo, língua ignorada por eles, né? Facilidade de ler pensamentos, quer dizer, são coisas que estavam despertas ali por influência magnética de espíritos que estavam ali presentes. A gente vai ver isso aqui mais à frente. Então, postos em contato com os doentes, experimentavam as dores desses e exatamente nos mesmos lugares. E muitas curas começaram a acontecer
as pessoas pediam, faziam seus pedidos e tudo, e, digamos, aqueles, entre aspas, milagres aconteciam. Não é o tema do nosso trabalho a gente falar sobre isso, mas algumas curas ocorreram. Então, com isso, o pessoal começou a ir, mas de roldão lá, muita gente passou a ir e frequentar esse cemitério tal de Saint-Médard. Aí o negócio começou a ficar complicado. E aí acaba que Kardec, veja, já na Revista Espírita, foi publicado em 1859, muitos anos depois dessa situação toda que aconteceu dos convulsionários, e esse assunto, Kardec tinha curiosidade de saber sobre isso, né, e já tinha feito as questões no Livro dos Espíritos, e lá na Sociedade Espírita de Paris, foi feita uma evocação justamente do diácono, está ali como escreve, eu acho que é Parry, né? É Parry, como é que é? Parry? Não sei, deve ser. Evocação do diácono Parry. Aí, nessa evocação, ele se apresenta, através de uma médium, estou às vossas ordens, né? Ele se coloca o próprio François de Parry. Qual é o vosso estado atual como espírito? Errante e feliz. O que isso é errante mesmo? Ele está onde? Ele está na erraticidade, em estado de erraticidade. Não é na erraticidade, é em erraticidade. É bom que a gente frise isso. Ou seja, ele não está, ele está naquele intervalo entre uma e outra reencarnação. Quer dizer, apesar, olha só, quantos anos já tinham se passado, e ele continuava lá na espiritualidade ainda. Ele morreu em 1727. Isso foi mais ou menos lá, 1858, 59, foi quando ele deu essa mensagem que foi publicada na Revista Espírita. Bem, e feliz. Feliz por quê? Porque ele fez o bem. Foi um cara que teve a sua... Né, ele ficou com marcas de varíola no rosto, assim, teve uma história dele meio complicada, né? E acaba que ele resolve se dedicar a uma vida, digamos, dentro da igreja e procurando fazer o bem à sua moda, o que ele podia fazer. Escreveu algumas obras, falou sobre algumas epístolas de Paulo e tudo, mas nos comentários, eu não sei, porque isso aqui, primeiro tem um preâmbulo aqui, que aparece na Revista Espírita, e fala sobre alguns escritos dele que falavam de menos-valia, uma coisa que não tinha significância, alguns livros de considerações que ele fez. Mas ele diz, errante e feliz. Tivestes outras existências corporais depois dessa que conhecemos? Ele já responde que não, está vendo? Então ele estava na erraticidade, em erraticidade esse tempo todo. Né? Estou constantemente ocupado em fazer o bem aos homens. Olha que interessante, né? Uma pessoa que se dedicou ao bem, se dedicou ao próximo, de uma forma completamente aberta, né? E, digamos, teve o desprendimento de não ficar com os bens que ele teria por direito, ele doou isso tudo, não ficou com nada, e tinha uma vida de grande simplicidade, mas procurando fazer o bem às pessoas. Então ele estava tranquilo, tranquilão, né? E constantemente ocupado. Quem faz o bem, quem faz, que está apontado nessa busca, né, de realizar coisas meritórias, coisas assim que nos acrescentem efetivamente na nossa condição espiritual, fazer o bem, você vai chegar do outro lado, você pode ter certeza, vai ter coisa para você fazer, né? Vai ter tarefa para você. A gente passa a ter lugar para trabalhar, já garante uma vagazinha lá no outro plano, né? Do que ficar vagando no umbral, como ficou o nosso amigo André Luiz. Né? Foram 8 anos e meio que ele, até descobrir, e se vejam a importância dele, quanta coisa que ele trouxe para a gente através das obras, né? Pela lavra de Chico Xavier. Aí na questão 4 aqui, a pergunta que Kardec fez, qual foi a causa dos estranhos fenômenos que se passavam com os visitantes do vosso túmulo? Vejam bem, ao que ele responde, intriga e magnetismo. Né? A gente vai entender por que ele fala dessa intriga. Né? Ele era adepto do jansenismo, o nosso amigo aqui, o François de Parry. Né? E o jansenismo, por sua vez, se baseava em algumas doutrinas de agostinianas, principalmente sobre uma questão da graça,
sobre a graça. Era uma questão assim de entendimento de como se dava o processo de graça. Então, eu não entrei assim de estudar mais sobre esse assunto, apenas a referência de que ele, digamos assim, esse François de Parre, ele tinha um pensamento que acabou sendo, digamos, combatido pela autoridade maior, né, o Papa, que isso foi condenado pelo Papa, esse pensamento sobre a graça, ou essas doutrinas que se baseavam no pensamento de Agostinho. Então, intriga e magnetismo. Essa observação aqui vem falar sobre, a gente vai destacar aqui para a gente poder entender como é que se dava um pouco o processo lá dos convulsionários. Entre as faculdades de que eram dotados os convulsionários, se reconhecem sem dificuldade algumas das quais o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos. Tais são, entre outras, a insensibilidade física, a percepção do pensamento, a transmissão simpática das dores, etc. Assim, não se pode duvidar de que os crisíacos, aqueles que estavam em crise, estivessem numa espécie de estado de sonambulismo acordado, provocado pela influência que exerciam uns sobre os outros inadvertidamente. Eles eram, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados. Então, era um processo ali que, como vimos, era uma seita de fanáticos, né, que aderiram a isso aí, e aqueles fenômenos, muito em função daquilo que acontecia, e as pessoas ficavam atraídas pelo fenômeno, né? Então, aquilo ali enchia, lotava de gente, buscando se curar, ou até por curiosidade, e houve muito charlatanismo, vamos dizer assim, houve muita gente que ficava falseando isso, ou fingindo que estava ali, naqueles estertores das convulsões, e na verdade era tudo fingimento. Então houve muita situação desse assunto, começou a ser ridicularizado, quem se dava, digamos, a participar desses encontros lá nesse cemitério lá de Saint-Médard. Por que motivo toda a população foi subitamente dotada dessas estranhas faculdades, né? Ainda perguntando aí ao espírito. E ele mesmo dando testemunho, isso que é interessante, né? Na dúvida, Kardec chamou ele: ô, François, vem cá para te explicar como é que é essa história dos convulsionários. Elas se comunicam muito facilmente em certos casos. E vós não sois tão estranhos às faculdades dos espíritos, para não compreenderdes que eles nisto tiveram uma grande participação, por simpatia para com aqueles que as provocavam, né? Então, essas faculdades, elas foram, de certa forma, estimuladas, ou teve a participação dos espíritos em desencadear todo esse processo naqueles que iam lá no cemitério, buscar reverenciar, no caso, o François, né, de Parre, e também fazer lá suas orações, num processo meio assim louco, meio descontrolado, num sentimento assim de um fanatismo muito grande, fanatismo religioso. Então isso aí se tornou uma espécie de uma seita, esses convulsionários, se tornou assim tipo uma seita, digamos, dentro da Igreja Católica, mas que foi muito combatida, né? Participaste diretamente como espírito? Ele, como espírito, ele participou, teve alguma parte? Ele falou, nem de leve, quer dizer, ficava vendo a bagunça lá e não participava de nada. Outros espíritos participaram? Aí ele fala, muitos. E, em geral, de que natureza eram esses espíritos? Pouco elevada, né? Porque essas curas e esses fenômenos cessaram quando a autoridade se opôs, fechando o cemitério. A autoridade tinha, então, mais poder do que os espíritos. O que aconteceu? A confusão começou a ficar tão grande, né? E aquilo começou a trazer, digamos, problemas, né? Com a ordem, com tudo, e acabou que a autoridade que ele fala aqui foi o imperador, e em conjunto com a autoridade eclesiástica, com o bispo, um cardeal, sei lá, o pessoal lá da igreja também, que resolveu fechar o cemitério. E o cemitério foi fechado para acabar com a confusão que estava acontecendo lá. Mas não adiantou muito não, tá?
que o negócio já estava meio disseminado, começou a se fazer nas casas das pessoas, principalmente que tinha pessoas que tinham recurso, né, que tinham certas condições, que o próprio François também tinha ajudado. Para a gente ter ideia, isso durou uns 5 anos. Em 1732, 27 de janeiro de 1732, foi quando o cemitério foi fechado. Então foram 5 anos dessa história aí que a gente está contando. A autoridade tinha então mais poder que os espíritos. Ele falou: Deus quis fazer cessar a coisa porque havia degenerado em abuso e escândalo. Foi preciso um meio, e ele empregou a autoridade dos homens. Como acontece, muitas vezes é assim que a coisa vai ser resolvida. Quer por intuição dos espíritos e tal, para poder alguma autoridade vir e cessar algum problema que esteja acontecendo. Desde que não participastes destas curas, por que preferiram o vosso túmulo ao de outro? Aí ele fala: pensais que eu tenha sido consultado? Escolheram o meu túmulo calculadamente. Quer dizer, aquilo foi uma coisa calculada também, né? Por aqueles que queriam se opor às ideias que ele abraçou de Agostinho sobre essa situação da graça. Merece até dar uma estudada sobre isso, né, para a gente entender melhor o que eram essas ideias agostinianas a respeito da graça. Mas muita coisa em Agostinho é interessante, que tem alguns aspectos que se assemelham, que estão muito vinculados à questão até de algumas doutrinas espíritas, algumas questões de princípios da nossa doutrina, que estavam ali, inclusive a reencarnação, né? De alguma forma também Agostinho falava sobre isso. Mas esse aspecto específico da graça quer me parecer alguma coisa mais associada a um dogma católico. Então ele tinha um pensamento em relação a isso e que não era aceito, digamos, pelas autoridades da igreja. Pensais que eu tenha sido consultado, escolheram o meu túmulo calculadamente. Então foi uma coisa meio feita, propositalmente, para, digamos, sepultar o jansenismo, que esse Jansen era um adepto das ideias lá do Agostinho, e que tinha publicado um livro que foi uma referência neste pensamento, ao qual esse François, esse personagem que a gente está colocando aqui, esse que está falando, ele entendeu que era válido tudo aquilo que está sendo colocado. Então, minhas opiniões religiosas, está vendo? Ele dizendo, o François, em primeiro lugar, e o pouco de bem, quer dizer, o problema, calculadamente, porque minhas opiniões religiosas em primeiro lugar, quer dizer, a ideia, na verdade, da autoridade aqui era combater esse pensamento, combater essas ideias de Jansen, né, do jansenismo, e sepultar, vamos dizer, o jansenismo definitivamente. E o pouco de bem que eu tinha procurado fazer foram explorados. Quer dizer, o pouco de bem, quer dizer, tudo aquilo ali parecia uma coisa meio montada, pelo que ele conta aqui, até dos convulsionários e tudo. Por isso que ele fala sobre charlatanismo e sobre, enfim, a influência dos espíritos que se dá em relação a essas questões dessas seitas fanáticas, né? Que acabam, eu estava me lembrando, na época da Páscoa, acho que no Sudeste Asiático, alguns países, em que tem alguns flagelos, né? As pessoas se flagelam e tudo, o cara chega a ser crucificado, né? E ele ali, uma resistência assim absurda, o cara conseguir ficar naquela posição, naquela condição, talvez alguma coisa se associe também num processo de uma catarse, de um transe, para poder suportar, como ele fala aqui, a questão da dor, né? Que eles conseguem ficar sem sentir a questão da influência da dor. E, digamos assim, aquele pouco bem, quer dizer, ele coloca até com humildade assim, a vida dele, como foi, de dedicação ao próximo e tudo. Isso tudo foi, de alguma forma, explorado para que, digamos, despertasse nas pessoas aquela reverência, aquela ida até ali, para fazer as orações lá no túmulo dele, coisa e tal. Então, quer dizer, existe um misto aqui na questão dos convulsionários, que a gente percebe, pelo menos nessa mensagem que veio diretamente aqui do espírito que vivenciou as questões, que houve uma manipulação,
uma certa manipulação na questão aqui do convulsionário. Porque são fenômenos que, digamos assim, eu acho que não se repetiu, a gente não tem notícia, pelo menos que isso tenha se repetido, né? Que isso tenha ocorrido novamente, assim, da forma como aconteceu lá em França, nesse bendito cemitério que foi fechado. Não sei se foi reaberto, né? O Père Lachaise ainda está aberto, né? O Père Lachaise é em Paris, onde está o túmulo de Allan Kardec, e de outras celebridades aí, né? Acho que Marilyn Monroe também está sepultada lá. Esse aqui, quando for lá em Paris, deve ficar nos arredores de algum bairro de Paris que deve ter isso aí. Bem, a exposição nossa ela termina aqui. A gente não vai prosseguir muito, mas como nós temos alguns minutos, eu vou pegar as demais questões para a gente poder fazer uma leitura para ver se não faltou nada, tá? Vamos ver aqui a 482. Como é que sucede entender-se subitamente a toda uma população o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem de crises nervosas? Efeito de simpatia, as disposições morais se comunicam muito facilmente em certos casos. É verdade, né? A gente vê um fanatismo, às vezes, pelo futebol, né? E, às vezes, o cara está ali, aquele negócio, aquele clima, e todo mundo pensa, né, gritando, e não sei o quê, do time, aquele negócio todo, aquele, na torcida, e aquilo ali fica coisa que a pessoa entra dentro daquele aspecto, assim, daquelas influenciações, né? Isso se comunica, aquela vibração, aquela empolgação, acaba todo mundo entrando na mesma faixa. Mas não és tão alheio aos efeitos magnéticos que não compreendas isto, e a parte que alguns espíritos naturalmente tomam no fato por simpatia com os que os provocam. Então, quer dizer, quando existem essas influências magnéticas, quer seja por ações fanáticas, como a gente está contando aqui, os espíritos acabam tendo uma participação, porque é um clima assim ideal para eles atuarem, né? Eles acabam tendo um campo mais fácil para eles poderem participar ali da bagunça. Tem um comentário de Kardec aqui, mas é extenso, a gente está se detendo só na questão. Aqui tem a 483, então, para a gente poder fechar. Qual a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários, assim como em outros indivíduos submetidos às mais atrozes torturas? Eu me lembro, vocês devem lembrar do Kung Fu, no início do Kung Fu, quando começava o filme, né? Aí aparece o Kung Fu pegando um caldeirão todo em brasa, assim, ó. Ele pega aqui, ele não pega com a mão, não, ele pega aqui, né, para ficar a marca do brasão aqui, do dragão, né? Fica um brasão, assim, um dragão assim no braço dele. Então, quer dizer, o cara ter condições de suportar uma dor dessa é brincadeira, né? Vai ser assim lá na China, né? Mas aí, vamos ver aqui. Em alguns, é exclusivamente efeito do magnetismo que atua sobre o sistema nervoso, do mesmo modo que certas substâncias. Então, o que acontece? Muitas vezes, essa anestesia, vamos dizer, que o cara tem, é fruto de um processo orgânico, né, que gera, digamos, substâncias que promovem, digamos, um desligamento desses órgãos sensoriais, do tato e tudo, ao ponto de o cara conseguir anular a dor, né? Mas isso, de repente, é um processo que o cara, por meditação, né, sei lá, por concentração, o cara vai e consegue, digamos, realizar isso. Em outros, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade. A gente lembra de questão de uma guerra. É muito comum a gente ver, né, o combatente que levou um tiro, que em situações normais o cara ia sentir uma dor absurda, mas ele continua na luta, ele só vai se dar conta que ele está ferido lá na frente, de repente vai até morrer, de repente, daquele ferimento. Mas ele conseguiu suportar, quer dizer, em função do calor da batalha, daquele envolvimento que ele estava dentro daquele propósito, e ele consegue, né, sublimar aquela dor, consegue não sentir e lidar com aquilo ali de uma forma assim que ninguém esperaria, ninguém suportaria, né, em outras condições.
Dir-se-ia que nestes a vida se retirou do corpo para se concentrar toda no espírito. Não sabeis que quando o espírito está vivamente preocupado com uma coisa, o corpo nada sente, nada vê e nada ouve? Olha a consideração dos espíritos. É mais ou menos isso, né? Às vezes o cara está tão empenhado na questão da batalha, daquele foco, né? E ele se desliga daquilo, quer dizer, o corpo, né, é o de menos, ele está dentro daquele foco, então ele não sente, ele fica assim meio que consegue superar essas questões de dor, de medo, de tudo, né? Bem, irmãos, era o que a gente tinha a colocar sobre o tema, é um temazinho meio, né, complicadinho, mas a gente espera ter esclarecido um pouco sobre isso, tá bom? Obrigado a todos.